Fala meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje sobre notícias em inglês, que eu batizei aqui de Daily News, que em inglês significa notícias diárias. Então, hoje é o Daily News número 2, o vídeo onde você aprende inglês e se atualiza aí com algumas notícias do nosso dia a dia, certo? Então, vamos lá, vamos direto aqui para o texto. A notícia de hoje, o título dela é esse daqui, ó, UK Au Pair Industry. UK, United Kingdom, né, que significa Reino Unido. Au pair, pessoal, ele vai explicar o que é o au pair, mas é basicamente aquele programa de, por exemplo, a pessoa vai para o Reino Unido e vai trabalhar de babá e vai ter ali alguns... tem que estudar, dependendo do lugar você tem que cumprir algumas regras e tem algumas regulamentações, alguns protocolos que você tem que seguir, vai morar com a família, cuidar dos bebês, fazer algumas atividades da casa, enfim. Tem ali algumas atribuições e industry, que é a indústria de au pair. Então ele vai falar sobre a indústria de au pair no Reino Unido, certo? Então vamos lá. Primeira frase aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Au pair is a young person, usually a woman. Então vai explicar o que é, né? Au pair é uma pessoa jovem, uma young person, uma pessoa jovem, usually a woman. Usually, geralmente, normalmente, tá? Usually, tem esse som de Z assim, né? Não é bem dizer, né? É um som de J, assim, sabe? Usually. Usually. Muita gente tem dificuldade com essa palavra. Então, vamos lá, ó. Au pair is a young person, usually a woman. She comes from a foreign country. Ela vem de um país estrangeiro. Então, a foreign country é um país estrangeiro. Aqui você não fala o G, você fala foreign. Foreign. Então, a foreign country, um país estrangeiro. She comes from a foreign country. She helps with housework or child care. Ela ajuda nas tarefas domésticas, da casa ou no cuidado com os filhos. Housework é tarefa. Tem muito isso no inglês, né? Você junta duas palavras numa só e aquilo se transforma numa outra coisa. Então, na verdade, assim, né? Housework é casa, trabalho. Housework, casa, trabalho, né? House, casa, work, trabalho. Tarefas domésticas. A gente traduz como tarefas domésticas. Housework. Ou child care. Child é a mesma coisa aqui, ó. Child, criança, filhos, care, cuidados. Então, cuidados com os filhos, cuidados dos filhos, né? Child care, cuidar das crianças ali, né? Ficar de babá, basicamente. Então, she helps with housework or child care. She gets food, a room, and some money for help. Isso aqui é uma frase só. She gets food, a room, and some money for help. Então, ela recebe comida, she gets food, a room, um quarto, and some money for help. E algum dinheiro por essa ajuda. Ela recebe um dinheiro ali, uma bolsa, né? Aí vem um assunto aqui da notícia, que é Before Brexit, au pairs were good. Então, antes do Brexit, as au pairs estavam bem. Au pairs were good as au pairs estavam bem, estava tudo legal. Before Brexit. Para quem não sabe o que é Brexit, Brexit significa British exit. A saída dos britânicos. Literalmente é isso, British exit. Então eles pegaram o BR aqui, pegaram a palavra exit, que significa saída, e cunharam aqui o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, antes do Brexit, estava tudo bem com os au pairs. Before Brexit, au pairs were good. There are many au pairs in the UK. Existem muitas au pairs no Reino Unido. Isso é uma coisa comum lá. Esse there are é de existir, no sentido de ter, haver. Né? Há muitas au pairs. Tem muitas. Existem muitas au pairs.
Então, muita gente pergunta, nossa, mas como é que eu falo esse tem, esse há, esse existir, né? No caso aqui são muitas, né? Então, existem muitas au pairs. There are many au pairs in the UK. Ó, a próxima frase é They also learn languages and experience new cultures. Eles também, né? No caso aqui, mais elas, né? Vou até colocar elas aqui, porque é predominantemente mulher aqui nesse caso, né? Das au pairs. They also learn languages. Elas também aprendem idiomas. Esse também é esse also aqui. Also. They also learn languages. Elas também aprendem idiomas. Então, muita gente vai para fora para ou melhorar ou para aprender o inglês. Normalmente para melhorar, né? Porque imagino que você tem que ter uma base. Não sei se alguém aí já fez au pair. Deixa aqui nos comentários se o inglês, por exemplo, é mandatório ou você precisa ter pelo menos uma base ali, um inglês intermediário para poder se comunicar com a família, né? Então, they also learn languages and experience new cultures. E conhecem, experimentam novas culturas. Aqui eu quero dar uma dica de pronúncia, que é um erro muito comum. A palavra cultura, né, que aqui tá culturas no plural, é cultures. Muita gente fala cultures. Não fale cultures, tá? Q é um outro som, é uma outra coisa. Aqui é cult. Você vai pegar a base da palavra aqui, ó. Esse C-U-L-T é cult, né? Que é culto. Então, essa palavra é cult. Depois você entra com chur, tem esse som de chur. Então, a palavra, vamos pegar ela no singular aqui só, culture, que é a cultura, é culture. 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 Percebe? Muita gente fala culture, mas não é culture, é culture. Culture. É o tipo da coisa que pra gente, às vezes fala, mas isso aqui eles entendem. Muitos, numa situação dessa, assim, muitos gringos não vão entender. Você fala, dependendo do contexto ali, dependendo da frase que você tá falando, se você lançar um culture, fica estranho. Muitas pessoas não vão entender. Então você pode entrar em apuros ali, não conseguir se comunicar só pela pronúncia, nesse caso aqui, tá? Então, vamos lá, vamos ler essa frase aqui, ó. Repete comigo. They also learn languages and experience new cultures. Então, elas vão lá, aprendem os idiomas, conhecem novas culturas. But Brexit has a big impact on au pairs. Mas o Brexit tem um grande impacto nas au pairs, tá? But Brexit, mas o Brexit tem, but Brexit has. Nesse caso aqui é has, esse ter, né? But Brexit has a big impact on au pairs. Au pair business went down by 95%. O negócio de au pair, que é o au pair business, caiu 95%, tá? Então, primeira coisa, essa palavra aqui é business. Business. Não fale business, é business. Au pair business. É um som de B, é meio que um B. É um negócio meio estranho, né? Au pair business. Não é nem um I, nem um U, é business. Au pair business went down. Aqui é um phrasal verb que é cair. Então, caiu 95%, went down by 95%. The rules for European people are stricter now. Então, the rules, as regras. As regras. Aqui eu estou dando bastante dica de pronúncia hoje, né? The rules, cuidado para não falar the rules. Muita gente fala rules ou rules. É rules. Você não fala o E aqui. Você fica no U e no L. Né? É como se fosse esse rules. A escrita é assim, né? Mas a pronúncia é meio isso aqui, ó. Rules. Você sai do U para o L e o S. Rules. The rules for European people are stricter now. Stricter é mais rígidas, tá? Por quê? Porque você tem strict, que é no sentido de rigidez, e aí quando você coloca stricter, é o mais. Então, vamos imaginar assim, rígida seria o strict.
Quando você coloca o stricter, já tem o mais. Ele já é, esse R no final já é o mais. Mais rígida. Tá? Então, quando ele fala The rules for European people are stricter now, as regras para os europeus estão mais rígidas. Stricter. So, então como as regras estão mais rígidas, so families have fewer choices. Então, né, assim que é esse so aqui, as famílias têm menos escolhas. Menos escolhas é fewer choices. Fewer choices. So families have fewer choices. E aí o que acontece? Women work less. As mulheres trabalham menos, então aqui o menos é o less. Você já viu ali que tem dois menos, né? Tem um menos aqui e outro aqui. Aqui é less e aqui é fewer. A gente já vai chegar lá, já vou te explicar qual é a diferença. Só vamos terminar essa frase aqui, ó. As mulheres trabalham menos because nurseries cost a lot of money. Então, because nurseries cost a lot of money, porque as creches custam muito dinheiro. Então, vamos lá, ó. Antes de esmiuçar essa frase aqui, que é uma coisa só, eu quebrei ela no meio. Deixa eu só dar uma dica. Fewer choices. Qual que é a diferença aqui, né? Entre fewer e work less. Então, ele fala que as famílias têm menos escolhas, né? Então, aqui você está falando de menos escolhas. E aqui você está falando de trabalham menos, né? No português é menos e menos. Aqui você tem um menos e aqui você tem um outro menos. Então qual que é a diferença? Olha só, o critério aqui é no fewer ele está usando choices e aqui é trabalho. Isso aqui é contável, você conta choices. Uma escolha, duas escolhas, três escolhas, quatro escolhas. O trabalho não. Você conta horas de trabalho, você conta dias de trabalho, anos, mas o trabalho em si você não conta 1, 2, 3 trabalhos do jeito que ele está falando aqui. É diferente de emprego. Você pode ter 1, 2, 3 empregos. Aqui é o trabalho em si. Então, eles consideram isso como uma coisa que você não conta. Nesse caso, work less e fewer choices. Menos escolhas, fewer choices, work less, trabalham menos. Certo? Mas é o tipo de coisa que você só aprende pelo som, tá? Você entende a regra, beleza, mas você aprende pelo som. O que isso quer dizer? Se você falar assim, ó, women work fewer. Fica estranho. Women work less. Em alguns casos, você pode usar have less choices. Aqui você até poderia usar o less choices. Mas é uma outra história aqui, porque você está comparando. Né? Ele está comparando duas situações. Né? Ela tem menos escolhas do que ela tinha antes. Então, aqui tem um comparativo entre o que era antes e depois do Brexit. Tá? Mas isso é uma outra conversa. Só para dar um panorama geral aqui para vocês entre fewer e less e a questão daquilo que é contável e do que não é. Beleza? Voltando aqui para essa frase, ó. A frase é Women work less because nurseries cost a lot of money. Então, beleza. As mulheres trabalham menos porque as creches custam muito dinheiro, então é caro. Aí as mulheres ficam em casa para ficar com os bebês porque não dá conta de pagar a creche. Nurseries, creches. Nurseries. A lot of money, muito dinheiro, né? O muito é o a lot of. E aqui tem uma dica que é assim, ó. Muita gente vai falar isso aqui e dificulta. Por quê? Porque você quer falar palavra por palavra. A lot of money, quando você fala a lot of money, não tem como falar o of com som de F. Ele não tem som de F, ele tem um som de V. Então, a lot of money é a lot of money. A lot of money. Ele sempre vai ter som de V, o of, tá? Esse OF. Então, women work less because nurseries cost a lot of money. Women work less because nurseries cost a lot of money. Certo? Before Brexit, antes do Brexit, there were 90,000 au pairs. Antes do Brexit, existiam
there were 90 mil au pairs. Many come from Europe. Muitos vêm da Europa. Many come from Europe. Now, only a few people can be au pairs. Agora, apenas algumas pessoas podem ser au pairs, por causa de toda essa situação, né? Only a few, apenas algumas. People, pessoas, então only a few, apenas algumas. Esse aqui é um som que você escuta muito, né? Essa combinação de palavras. Only a few people, apenas algumas pessoas. Então, now only a few people can be au pairs. Certo? Eu fico por aqui, vejo vocês na próxima notícia. Um abraço.